Pai, em nome de Jesus. Usa ela, Pai querido e amado, como o Senhor nunca usou. Espírito Santo, enquanto ela está aqui ministrando a tua palavra, que o Senhor venha, Senhor, visitar a casa dela nesta noite, os sonhos e os projetos, porque enquanto ela trabalha para o Senhor está trabalhando em favor da tua filha. Ai, Espírito Santo, cobre ela com teu sangue aqui nessa noite e usa ela como canal de bênção aqui nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Amém. Aleluia. Santo, soberano e exaltado é o Senhor. Amém? Amém. Meu nome é Cristina Alves. Tem um ministério aqui pertinho de vocês, aqui na rua São José, número 140. Neste momento também estamos lá cultuando o Senhor Jesus, né? Ministério Batista Renovado Provisão. Conheço o rostinho de algumas pessoas que aqui estão. E é um prazer estar aqui hoje. Trago um abraço do ministério. Gostaria de ter trago o ministério para vir, né? Está adorando também juntamente conosco. Porém, como é dia de culto lá, deixei os irmãos lá e vim o irmão Anderson fazer a obra do Senhor aqui. É um prazer glorioso estar na presença do Senhor essa noite. E sem perda de tempo, igreja, eu convido vocês a abrir a palavra do Senhor no livro de Juízes, capítulo 11. Aleluias. O Senhor, por muitas das vezes, nos dá presentes. E essa palavra o Senhor me deu ela em casa. E quando o Anderson chegou lá hoje à tarde, eu falei que eu estava fazendo esboço, mas Deus sempre muda a palavra. E no momento em que eu estava aqui, o Senhor confirmou a palavra. E eu tenho a pergunta para os irmãos, se foi a pergunta que o Senhor colocou no meu coração, diante da madrugada e durante a tarde, na hora nona que eu estava orando e preparando a mensagem. Deus, Ele vê qualidades que ninguém vê. Só Ele vê as qualidades que ninguém vê na nossa vida. E eu pergunto para você hoje, aquilo que Deus te dá, Ele não toma de forma nenhuma. Glória a Deus, aleluia. E por muitas das vezes nós não queremos receber aquilo que é de Deus, muitas das vezes até queremos, muitas das vezes queremos abrir mão, mas aquilo que o Senhor te dá verdadeiramente, Ele não abre mão. E eu pergunto para você hoje, tudo que nós temos vem de Deus. E eu faço para você uma pergunta: quem deu a sua família? Quem te deu a sua família? Deus. Quem escolheu o seu esposo? Quem escolheu seus filhos? Quem escolheu suas filhas? Sua sogra, seu sogro, seu neto, seus cunhados. Embora, ainda que o seu coração queria outra coisa. Antigamente, hoje não tem isso muito não, mas antigamente tinha um casamento arranjado. Meu filho vai crescer, vai casar com fulana de tal. E da mesma forma, foi Deus. Deus sabe como Ele te fez, Ele sabe como Ele te faz. Então, quem te deu o seu casamento foi Deus. Ainda que ele seja um casamento arranjado, é Deus. E se você confessou Jesus, se você batizou, você se torna propriedade de Deus. O seu irmão, não digo aquele que nasceu do ventre da sua mãe, mas o seu irmão, que está aqui na presença hoje de Cristo, foi Deus quem te deu. Amém. E Ele sabe da necessidade de cada um. Por isso Deus conhece a qualidade de todos. E aonde habitou o pecado, superabundou a graça. E no livro de Juízes, capítulo 11, onde nós vamos ser ministrados hoje, são a diversidade em meio à irmandade, igreja. Aleluia, Deus. Vem a diversidade na Bíblia para nós estarmos sempre observando e pegando como testemunho para a nossa vida. E aquilo que é para edificação, nós vamos guardar. Mas aquilo que não é para nossa edificação, nós vamos vigiar. Desde o princípio da criação, nós temos contenda entre irmãos. A irmandade Caim e Abel, José e seus 12 irmãos, Caim, com Abel, como eu disse, Esaú e Jacó, Ismael e Isaac, Marta e Maria. Sempre vamos ter adversidades, porém Deus nos deu a família como herança. E quando você foi batizado, quando você ouviu a palavra do Senhor, quando você se tornou filho de Deus, você recebeu o irmão mais velho, Jesus Cristo, o primogênito. E hoje Ele nos faz família. Independente de placa, de igreja, de denominação, todos nós vamos para o reino. Somos alma do Deus Pai. E a mensagem de hoje nos diz sobre irmandade e sobre termos um Pai. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Juízes, capítulo 11. Era então Jeveté, o Gileadita,
homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerava Jeveté. Também a mulher de Gileade gerou e deu-lhes filhos, os quais, quantos já grande, expulsaram Jeveté e lhe disseram: não herdará em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jeveté fugiu da presença dos seus irmãos e habitou na terra de Nob. Homens levianos se ajuntaram com ele, e ele com eles saíam. Passando algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejaram, foram os anciões de Gileade buscar Jeveté daquela terra e disseram: vem ser o nosso chefe, para que combatemos contra os filhos de Amon. Porém Jeveté disse aos anciões de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora, quando está em aperto? E respondeu os anciões a Gileade, a Jeveté: por isso mesmo tornamos a ti. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon, e ser o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. O irmão Anderson nem sabia dessa mensagem que eu trouxe, mas ele disse aqui, irmãos: no lugar onde fomos envergonhados, no lugar de dupla honra, o Senhor vai te colocar para governar. O Senhor vai te colocar para governar. Sabe por quê? Deus, ele não faz acepções de pessoas. Deus, ele quer cuidar de cada um de nós. E é ele que sonda a mente, é ele que sonda o coração. Ele sabe cada passo que nós vamos dar. Ele te conhece antes mesmo de você ter saído da madre da sua mãe. Nós temos textos de base bíblica. Ele mesmo disse a sua querida e amada mulher, mãe de Jacó e a mãe de Esaú: eu amei a Jacó e eu rejeitei a Esaú. Estando ainda dentro do ventre, o menor servirá o maior. E eu digo: o Senhor, ele conhece, sonda mente e coração. Ele sabe de todos os processos, de todos os propósitos que você vai passar na sua vida, na sua caminhada. Por mais que você tente, relute, tem coisas que você vai ter que passar para o Senhor observar a sua perseverança diante dele. Há dificuldades, igreja, que nós mesmos colocamos, mas tem dificuldades que é o Senhor que nos coloca para passar, para que o seu testemunho venha a ser glorioso e grandioso, e que para tudo seja feito para a honra e glória do Senhor. Nós, como homens, não devemos nos gloriar em nada. O Senhor, ele exalta os humilhados, porém ele abate os soberbos. É bíblico, é a palavra do Senhor. Ela se cumpre a cada dia sobre a vida daqueles que se humilham. Jeveté podia muito bem ter brigado com seus irmãos, falado que ele tinha o direito, porque ele tem o nome de um pai. Ele era herdeiro, embora ter sido filho de uma prostituta, ele estava dentro do meio do seio da família. E ali ele foi rejeitado, foi expulso pelos seus. Mas quando nós temos um propósito diante do Senhor, não adianta. Nós temos vários contextos bíblicos. O que aconteceu com José? O que aconteceu com Moisés? O que tem acontecido comigo e com você? São muitas adversidades, igreja. Porém, somos nós que precisamos ouvir atentamente a voz do nosso Deus, para que nós venhamos obedecer e sermos bem-sucedidos sobre a terra. Homens vão nos acusar, homens vão nos falar, vão nos julgar por roupa, vão nos julgar por maquiagem, por cabelo. Mas o Senhor, ele sonda o seu coração desde o ventre da tua mãe. E como eu disse aqui, Deus, ele fez cada um de nós. Mesmo sem você entender, ele te ama. E você pode ter a certeza que onde habitou o pecado, superabundou a graça. O Senhor, ele quer te justificar a cada dia. Deus, ele é um juiz justo. Ele ganhou crédito. Ele ganhou crédito na vida daquele que crê, daquele que ouviu as suas palavras e obedeceu. Então dê crédito para a palavra do Senhor. Porque o Senhor viu ali em Gideão, mesmo dentro do ventre de uma prostituta, um caráter cristão. Caráter cristão é aquele que tem a palavra de Deus. Sim, sim, não, não.
porque o que passa disso provém do maligno. E o Senhor, Ele está em busca de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Muitas das vezes, igreja, nós nos perdemos porque estamos preocupados com a santidade somente em cima do altar. Porém, quando Cristo vem a mim, vem a você como um caminho. Ele quer se revelar a você. Mas para Ele se revelar a você, você precisa permanecer perto dEle. Ele é a fonte da vida. Ele é o pão da vida. Você só terá vida eterna se você se alimentar das palavras de vida eterna. Por muitas das vezes, nós vemos para a igreja, preocupamos com a aparência do altar. Preocupamos com a limpeza da igreja. Mas por muitas das vezes estamos limpando a igreja e murmurando dentro do nosso coração. O Senhor, Ele nos entrega ministérios. E o primeiro ministério que Ele nos deu foi a família. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Porém, por muitas das vezes estamos perdendo da nossa casa, porque estamos rejeitando a eles. A herança que Deus deu para mim e para você é a sua família, é a sua casa, são os seus filhos, a sua parentela. E embora muitas pessoas queiram viver textos isolados, eu falo para vocês que por muitas das vezes eu vivia assim. Eu pegava texto fora do contexto para justificar os meus erros e permanecer no erro. Porém, a palavra do Senhor, a promessa dele desde o princípio da criação é família, é restituir lares e famílias. Quando Adão e Eva pecou, ele foi até eles para tentar restituir. Porém, eles não quiseram confessar a culpa, mas tentou olhar para o irmão do lado. Adão olhou para o pecado de Eva, Eva olhou para o pecado da serpente, e a serpente olhou para o pecado de ambos, e cada um foi julgado segundo a sua obra. Porém, se tivesse confessado cada um a sua culpa, teriam sido justificados, teriam sido perdoados, porque aquele que confessa pecado alcança misericórdia. E o Senhor, nessa noite, Ele vem falar para mim e para você. Ele é um Pai glorioso e bondoso. Porém, por muitas das vezes nós nos afastamos de Deus, assim como os filhos de Adão e Eva. Caim e Abel estavam ali. Um tinha um coração mais voltado para Deus, outro tinha um coração mais para as coisas terrenas. E aquele que deu a sua melhor oferta foi morto. Porém, Deus amou a igreja de Caim. Ele disse que aquele que lançasse a mão sobre ele viveria grandes penalidades. O Senhor, Ele me chamou e chamou a você a cada dia para amar a alma, independente se é homem, independente se é mulher, se é criança. Ele nos pede alma. Porém, cuide da sua casa, porém, cuide da sua família, porque aquele que não cuida dos seus é pior do que o incrédulo, negou a fé. Se a salvação é para a sua casa e para a sua família, ninguém vai entrar na arca. Foi assim com Noé. O Senhor deu para ele uma promessa: construa uma arca, porque vou salvar tu e a tua família. E ele ficou 1000 anos pregando para uma geração que já estava condenada. E por não vigiar com os seus, perdeu o seu filho Cã. Porque Cã se corrompeu, assim como Jefté, com homens que não deviam. Quando a gente não provém de sabedoria, igreja, a gente se corrompe, a gente se perde. Mas o Senhor e a misericórdia diz: aquele que quer sabedoria pede, busca por ela. A fé vem de ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Porém, por muitas das vezes nós queremos correr para qualquer outro lugar. Os Salmos do Senhor 84 diz: o pardal encontrou casa, a andorinha encontrou ninho para si, porém eu encontrei os teus altares. Eu ministro sempre na vida daqueles que escutam a palavra de Deus, porque a fé vem de ouvir a palavra do Senhor. Eu sou o teu altar, eu sou o teu altar, e eu tenho paz. E na vida daqueles altares que eu chegar, que estiverem rachados, que estiverem sujos, que através da tua palavra sejam limpos, porque uma vez limpo pela sua palavra, será sempre limpo. Às vezes a gente não consegue compreender, igreja, o mover de Deus, o trabalhar de Deus sobre vidas, sobre ministérios de muitos. Tem pessoas que passam anos em cima de um altar ministrando louvor, ministrando a palavra, mas no momento oportuno, que acha uma brecha, uma legalidade, quer viver as suas vontades. Eu fiquei 14 anos dentro de um ministério convencida, mas tinha um período do ano que eu sempre escarnecia. Eu não era de me prostituir com homens, e
muito menos com mulheres. Eu não me prostituía com bebida, mas eu tinha lascívia, eu tinha luxúria. E chegava um tempo que eu tirava a minha roupa de crente por 5 dias. Ficava na avenida virando noite e dia, adorando ídolos pagãos. Homens correndo atrás de trio, até que um dia a palavra de Deus me libertou. Usado por um altar. Eu não estava dentro de uma igreja. Eu não estava no meio de uma congregação com santos. Eu estava numa festividade, alguém chegou para mim, eu com roupas inadequadas, disse assim: você é crente? Eu disse não. Ele falou assim: é sim. Eu disse não. Por que não? Eu falei: porque crente até o capeta é, irmão. Eu sou cristã. Aí ele disse: você é cristã que lê Bíblia ou que só lê Salmo? Eu tinha tido uma decepção com palavra. Eu tinha tido uma decepção com palavra revelada ao meu coração. Não que o profeta chegou e me revelou. A decepção foi minha lendo a Bíblia. E eu disse: não quero mais ler Bíblia. E quando eu chego no culto, a pastora prega assim: irmão, quando você está no erro e você é inocente, Deus perdoa. Mas se você vê o erro, é alertado e continua no erro, você é conivente. Desse pecado você será cobrado. E aí eu disse assim: que? Eu vou ficar lendo Bíblia? Nada. Não vou ler mais Bíblia, porque senão o Senhor vai ficar me corrigindo e eu quero continuar no erro. Só que o Senhor usou essa pessoa. E eu disse assim, irmão: quando nós somos alimentados pela palavra, nós queremos sempre ouvir a palavra, porque é a palavra que nos traz paz, que nos traz refrigério. E eu comecei a sentir angústia, mas falei assim: eu só vou ler salmos, porque salmo é oração e não tem correção. Eu era incrédula e não sabia. O livro de Salmos nos corrige: não assenteis na mesa de escarnecedores. Mas só que a gente só quer ler aquilo que nos atrai. Era só Salmo 71. Apressa-te, Senhor, em me socorrer. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. E ali, irmãos, eu fui me refugiando, até que um dia essa pessoa chegou para mim e disse: olha, irmã, eu não sei, mas o Senhor me mostra que você é uma pessoa separada de Deus. E Ele te manda que você venha ler Bíblia, porém não Salmos, porque Ele vai te usar para pregar a palavra dEle. Eu vejo o livro de Apocalipse, capítulo 22, e uma árvore e muitas águas saindo dessa árvore. E você com a Bíblia na mão. Comece a ler Bíblia. E ali, irmãos, eu tinha um ministério de dança. E ali eu dançava, apresentava coreografias nas igrejas. Eu tinha 2 ministérios de dança. Um de dança profética e um de adoração. E ali, quando foi em janeiro, o tempo da perdição, fui eu para a rua. Viver a vontade da minha carne. Só que eu já estava me alimentando com versículos bíblicos. Detalhe, eu começava a ler 1, 2 versículos, dormia. Tinha vezes que eu estava com insônia, eu falava assim: eu vou ler a Bíblia só para eu dormir. E ali eu comecei a ler Bíblia, só que a palavra é guardada no meu coração. E quando chegou a época de janeiro, eu já tinha lido até o livro de Deuteronômio, eu estava no capítulo 28, versos sacerdotais, e também já estava no livro de Atos. E ali, quando foi na madrugada, igreja, eu peguei para ler, não foi Mateus, perdão, e li assim um texto: e eis que Satanás foi lançado na terra com a terça parte dos anjos. Eu li só esse versículo e adormeci. E quando foi a hora de ir para a avenida, viver as minhas vontades, eu estava lá de 6h30 até meia-noite. E a cantora que iria cantar não subiu no trio, porque a cidade não tinha estrutura para ela cantar. E naquele ano, aqui no Mega Space, o palanque caiu com ela. Ela disse que não iria cantar naquela cidade. Porém, a letra da música, em um determinado momento, estava passando o tempo todo na rua. Aí parece que eu entrei dentro de uma piscina. Eu fiquei surda, não ouvia ninguém falando nada, mas uma voz dentro de mim: e eis que Satanás foi lançado na terra com a terça parte dos demônios. E o meu ouvido espiritual foi aberto, e eu ouvi aquela música: a minha sorte grande foi você cair do céu, minha paixão verdadeira. E aí eu tomei um espanto e disse: o quê? Essa música é de Satanás, eu não vou dançar isso. E fiz aquele alvoroço diante da avenida. E aí o meu irmão me disse: vamos lá para baixo, você gosta do piscirito? Eles estão subindo.
E quando eu estou descendo a avenida, está vindo um trio do Piscirico subindo, cantando uma música. Sou o faraó, prazer, minha mãe. E eu disse assim, que eu li na Bíblia que faraó era quem perseguia o povo de Deus. Não vou dançar essa música. Fui embora para a casa da minha mãe. E chegando no quintal da minha mãe, eu dobrei o joelho e disse assim, Senhor, se esta festa for do diabo, o Senhor acaba com ela. Este ano eu não irei, mas se ano que vem tiver, não tem quem me tira dela. Irmãos, 2014, você pode entrar no Face, foi a última vez que teve micareta em Almenara. No ano seguinte, a ponte da cidade caiu, ficou uns 7 anos com a ponte caída, e quando voltou a ter novamente acesso livre à cidade, o prefeito é cristão, faz marcha para Jesus. Glória a Deus. Os cantores que vão lá é Mariano, essa moça, são pessoas cristãs, do meio cristão que vão lá fazer as festividades para a honra e glória do Senhor Jesus. A libertação não veio só sobre a minha vida, a libertação também veio sobre aquela cidade. E detalhe, eu estava orando no monte, eu não tinha condição de ir aquele ano para lá, visitar a minha mãe. E uma mulher chegou para mim e falou assim, eu vejo você com uma mala, chama a pastora Adelaide, com uma mala do lado. Você vai fazer uma viagem aí dessa semana. Eu falei com ela, eu não estou sem condição nenhuma. E o meu irmão me chamou para viajar, pagou tudo para mim e pagou os meus 2 filhos e irmãos juntos. E assim o Senhor me libertou. E o Senhor libertou também aquela cidade. E uma das palavras que aquela pastora Adelaide disse foi que o quê? O Senhor tem uma grande obra para fazer através da tua vida naquele lugar. E ali, irmãos, depois que eu tive aquela revelação diante dos meus olhos, o que eu fui fazer? Subi para o monte. Subia para o monte e orava. Encontrei um pastor que estava chegando na cidade. Dentro da igreja dele só estava ele, a mulher e os filhos, e uma pessoa em pé na porta. E ali quando ele me chamou para levar uma saudação, aí eu falei assim, pastor, vamos fazer visitas? Eu gosto de fazer visita. Igreja, hoje lá, essa igreja é uma igreja AD de Almenara, veio de São Paulo, no Brasil. A igreja tem uma catedral, várias igrejas. Esse pastor começou a fazer a obra lá e abrindo pequenos pontos de pregação em casas. E hoje lá tem muitos pastores e missionários. Sabe por quê? A gente não pode dar aquilo que a gente não tem. Quando você tem vontade de fazer a obra, aqueles que já chegam até você vão fazer a obra. Mas quando você tem vontade também de pecar, aqueles que estiverem com você vão pecar junto com você. O Senhor, Ele te dá 2 escolhas. Ou você anda nas luzes, ou você anda nas trevas. Porém, você precisa compreender que a salvação da sua família depende de você. Não é do seu sogro, não é da sua sogra, não é da sua irmã. É você que precisa se posicionar. O Senhor nesta noite me fez trazer para você este pequeno testemunho da parte da minha vida, para que nós venhamos entender que não é fazendo acepção de pessoas por roupa, por comportamento. Porque o Senhor Jesus, Ele mesmo foi julgado na sua pátria, quando Ele não pôde realizar obras maiores. E eu digo para vocês, desde que quando eu me converti, eu não congrego em igreja próxima à minha casa. Eu moro lá no Betim Industrial, venho congregar aqui. Morava lá no Betim Industrial, ia congregar lá no Laranjeiro. Morava lá no Betim Industrial, ia congregar lá no Niterói. Porque por muitas das vezes as pessoas que veem os nossos tropeços, as nossas derrotas, não querem ver também. Não é que não querem ver, não acreditam na transformação que Deus pode ver. E o Senhor nesta noite, Ele fala para mim e para você. Ele precisa de pessoas que tenham caráter. Foi isso que Ele viu em Jebeté. Deus viu um justo juiz. E ele ganhou crédito diante do Senhor por ser sincero diante de Deus. O caráter cristão, ele vem ser moldado através da conversão. Enquanto nós estivermos convencidos, como eu disse o meu testemunho aqui, não tem conversão, igreja. A gente vai ficar brincando na presença de Deus. Mas o Senhor, Ele chama a cada um para trabalhar, para exercer o chamado que Ele tem na minha e na sua vida. O Senhor, nessa noite também, Ele vem nos falar, igreja, aqui no versículo 28. Quem pode acompanhar comigo?
Diz assim: porém o rei, filhos de Amon, não deram ouvidos à mensagem que Jebeté enviou. E então o Espírito Santo entrou sobre Jebeté, atravessou este o rio Manassés, e ele estava em Gispa, em Gileade. Jebeté foi chamado ali para libertar os da sua casa, os da sua família. O Senhor tem um grande propósito sobre a minha e sobre a sua vida. Porém, igreja, ouvir, obedecer, praticar, vai depender de você. Ele recebeu um chamado de pessoas que desfizeram dele, mas ele teve que comparecer diante de um rei e dar a eles ali a sua sentença. E eu convido você a abrir a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 10. Jebeté se colocou diante daquele rei, diante daqueles homens, para salvar a sua família e a sua casa. Porém, aqui no livro de Lucas, capítulo 10, nós vamos observar que por muitas das vezes nós chamamos um libertador, por muitas das vezes nós pedimos por socorro. Aqui nós vamos usar a referência de Cristo, mas ali os irmãos de Jebeté chamaram a ele. E por muitas das vezes nós não damos a devida importância àquele que nós convidamos. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 10, versos 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus no povoado. Certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta que dava-se a sentar aos pés do Senhor para ouvir os seus ensinamentos. Marta agitada de um lado para o outro, ocupada com seus serviços. Então aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, não te importa que a minha irmã tenha deixado que eu faça tudo sozinha? Ordene a ela que venha me ajudar. E Jesus respondeu: Marta, Marta, anda inquietas e te preocupa com muitas coisas. Por isso, irmãos, muitas das vezes nós até convidamos o Senhor para estar na nossa presença, mas não nos apresentamos diante dele de uma forma a qual devíamos. Não conseguimos entregar ao Senhor as nossas preocupações, e por muitas das vezes as maiores são as nossas famílias. É alguém da nossa casa, um filho, uma filha, um esposo. Não conseguimos abrir mão das sugestões que nós temos. Ah, Senhor, se o Senhor trabalhasse assim. Ah, Senhor, se o Senhor manifestasse assim na vida de fulano. O Senhor não é seu empregado. Muito pelo contrário, Ele te convida a servir. E quando você entrega a sua vida para Ele, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Porém, nós não conseguimos deixar com que Cristo trabalhe. Andamos muito ansiosos com as muitas coisas. Precisamos, igreja, fazer como Maria. Parar para ouvir, parar para guardar e começarmos a praticar aquilo que Cristo já tem nos dado. E não é pouco. Será que nós vamos estar fazendo da nossa família um projeto nas mãos de Deus? Ou será que nós vamos desfazer dessa herança? Será que nós não vamos atentar para os de dentro da nossa casa? E como vamos amar os da nossa casa? Como vamos amar os irmãos que temos em Cristo? Que é essa herança que Deus está dando para mim e para você. Esse irmão que está do teu lado, a qual o Senhor te pede para cuidar dele em oração. Irmãos, vamos viver a cada dia o processo que Deus tem na minha vida e na sua vida. Não cabe a mim moldar o caráter do outro. Não cabe a mim tentar mudar o jeito de vestir, o jeito de andar, o jeito de comer, o jeito de beber do outro. Porque é isso quem faz é o Espírito Santo. O Espírito Santo nos convence do juízo, do pecado e da justiça. O que o Senhor pede para mim e para você? Que nós venhamos guardar no coração as suas palavras de vida e vida em abundância. Para a gente fechar aqui a palavra, eu convido você a abrir a palavra no livro de Jeremias 18. Eu passei bastante na Bíblia, igreja. Eu acho que isso é tratamento de Deus, sabe? Que uma certa vez eu cheguei em uma assembleia
E o homem começou a pregar lá em Apocalipse, de repente ele estava lá em Gênesis, depois ele estava lá no livro de Mateus. Eu levantei e fui embora. Falei, se o homem não sabe o que ele está pregando, ele está andando a Bíblia toda. E o Senhor me usa dessa forma hoje, igreja. Eu rogo a Bíblia toda. Eu não sei se é tratamento, se é correção, mas eu sei que para mim é muito bom. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, no livro de Jeremias 18. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizer: dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás minhas palavras. Verso 6. Não ordenei eu de que vós me fizeste este oleiro, a casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. O Senhor, aqui neste texto, ele só chama Jeremias para que ele vá ouvir a palavra. Ele não pede a Jeremias que ele toque no barro, porque quem vai fazer a obra é o Senhor. E por muitas das vezes somos nós que queremos fazer a obra de Deus. E por isso Deus não tem conseguido trabalhar na nossa casa e na nossa família. Embora nós louvamos quando tudo perante o Senhor estiver, quando tudo deixares no altar. Não conseguimos deixar no altar. Porque estamos ansiosos, preocupados com muitas coisas, querendo que o Senhor faça da minha e da sua maneira. E o Senhor, Ele não vai fazer da nossa maneira. Sabe quando Ele vai trabalhar? Quando nós tirarmos o sim. Sim. E disser, eis-me aqui. Aleluia! Opera, age, transforma. Eu digo para vocês, irmãos, porque foi assim na minha vida. Foi assim na minha caminhada. Enquanto eu queria viver da minha maneira, do meu jeito, nada fluía. E algumas coisas ainda estão travadas, porque o Senhor fala, faz assim, e a gente quer fazer do outro jeito. Eu disse para os irmãos aqui, eu não finalizei o meu testemunho. E ali naquele ano de 2014, 16 de janeiro de 2014, eu disse que eu não ia dançar aquelas músicas. Porém, em fevereiro, no carnaval, meu irmão me convenceu a passar quinta, sexta, sábado e domingo, segunda, terça do carnaval, dançando outros tipos de música que não falavam das coisas tais. Porém, eu estava já lendo o livro de Provérbios. E ali eu tinha lido Provérbios 4, então para quem lia só um versículo, eu já estava lendo capítulos. Li Provérbios 4, 5 e 6 naquela manhã, de terça-feira. E chegando no ambiente, o moço disse assim, hoje é tudo por conta da casa, eu vim cá só ver essa morena dançar, e fez assim com a mão para mim. Eu levantei uma arara e disse, eu não sou prostituta, não sou mulher de programa. E aí meu irmão tentou acalmar meus ânimos e eu disse assim, olha, a partir de hoje, Deus, tinha uma mesa de argola, eu batia o braço na mesa e falei assim, a partir de hoje, eu não danço nem nas festas, nem na rua, muito menos na tua casa. Porque do mesmo jeito que tem gente me desejando aqui, tem gente me desejando lá. E eu fiquei praticamente 10 anos sem ministrar dança. Porém, há um mês atrás, o Senhor começou a requerer este ministério na minha vida, a qual eu tinha enterrado. Irmãos, 2016, os meus filhos pararam de caminhar comigo para a igreja. E no dia de 20, acho que dia 20 mais ou menos, tem mais ou menos uns 15 dias, a mensagem até no meu telefone, depois eu mando para vocês mandar para o grupo de oração. Eu estava ensaiando com os meninos uma coreografia para apresentar dia 27 do mês passado, ou dia 17, se não me engano, desse mês agora, foi dia 17. E aí, quando eu estava ensaiando os meninos a coreografia, os meninos estavam assim, dança pastora. Eu falei, não, é assim, faz assim. Aí eu comecei a dançar com eles e eles falaram assim, pastora, dança com a gente. Aí eu falei assim, tá bom, eu vou dançar então, mas eu só vou ficar balançando as flags. Aí eu recebi uma mensagem no meu telefone, mãe, a senhora saiu cedo e eu vou na igreja aqui perto de casa, para honra e glória do Senhor Jesus. O meu filho reconciliou com Jesus. Desde 2016 ele estava fora da presença. Não está indo continuamente, ainda está resistente, mas já colocou os pés nos átrios. Também já aceitou a ouvir a voz do Senhor. E isso, igreja, para mim foi uma grande vitória. Glória a Deus. Quando foi como a pastora orou aqui, todos os lugares que eu vou, eu sempre escuto a mesma mensagem. Enquanto tu faz a minha obra, eu cuido da tua casa. Tenho certeza que chegando lá vou ter vitória.
E o Senhor, Ele trabalha desta forma, na minha e na sua vida. Quando nós verdadeiramente ouvimos a voz dEle e obedecemos, Ele trabalha. Aquilo que Deus te dá, Ele não toma. Somos nós que enterramos os nossos dons e os nossos talentos. E aqui na palavra do Senhor, no livro de João, capítulo 11, que as horas já não aguardam. Livro de João, capítulo 11. O Senhor está me trazendo testemunhos para testificar com a palavra. Glória a Deus, aquilo que Ele te dá, Ele não toma. E ainda que você perca, se você orar, Ele traz de novo a existência. Glória a Deus, diz assim a palavra do Senhor, no livro de João, capítulo 11, versos 21. De verso 20, amém? Marta, quando soube que vinha Jesus saindo ao seu encontro, Maria, porém, ficou sentada em casa. E disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, não teria morrido o meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires, tu concederás. E declarou Jesus ao teu irmão: há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir no dia da ressurreição. E disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Como se diz na igreja, eis-me aqui. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Tudo o que vive e crê em mim, não morrerá. Eternamente crê nisto? Sim, o Senhor respondeu a ela. E então, crido que tu és Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: o Mestre chegou e te chama. Ela ouviu isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Porém, Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se havia avistado com ele. E os judeus que estavam com Maria em casa a consolaram. Vendo que ela levantou-se, depressa saiu, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se aos pés, dizendo: Senhor, se estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. É a mesma palavra, é a mesma frase. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, gritou no espírito e se comoveu. E perguntou: onde está? E ela respondeu: vem e vê. Só para completar aqui, irmão, eu disse a mesma palavra e não terminei. Se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E vendo ela chorar, isso. E perguntou onde estava sepultado. E ela, porém, disse: vem e vê. Jesus chorou. Então disse: vede quando amado. A diferença, irmãos, estava, sabe aonde? No coração. Marta disse: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Porém, o Senhor declara que Ele está sempre presente em nossas vidas. Porém, Maria disse: bastaria uma só palavra. E hoje o Senhor diz a mim e a você: o que nós temos nas nossas mentes, no nosso coração? Temos que tomar cuidado com as palavras que saem da nossa boca. A nossa boca, ela tem poder para abençoar e ela também tem poder para amaldiçoar. Aqui no livro de Mateus, aleluias, vocês não ficam bravos comigo não, tá, igreja? Mateus 34 diz assim, 37, perdão. Porque pelas tuas palavras será justificado, e pelas tuas palavras serão condenados. Nós temos que prestar conta de todas as palavras úteis e inúteis que saem da nossa boca. O Senhor, nesta noite, Ele diz que depende de uma palavra de fé, para que Ele venha agir dentro da sua casa e da sua família. Marta já havia se conformado com aquela situação. Porém, Maria disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas basta uma palavra.
E tudo que nós precisamos, igreja, é ter fé. Fé no coração. Marta e Maria estavam em casa. Porém, Marta tinha acusações. Maria tinha palavras de vida eterna. E qual era a vontade de Jeveté? A vontade de Jeveté era libertar. E o Senhor, nesta noite, também lá no livro de Oséias, ele disse: porque misericórdia eu quero e não sacrifício. E em Eclesiastes 5:2, o Senhor também nos diz: não te precipite em... Obrigada. Não te precipite em abrir a tua boca, em voltar. Porque por muitas das vezes nós vamos ficar amarrados com as palavras que saem da nossa boca. E nessa noite, igreja, eu convido você pela última vez voltar lá no livro de Juízes, agora no versos 11 e 33, eu já vou estar terminando. Glória a Deus. Nós lemos aqui no livro de Jeveté que ele chegou diante daquele homem e o Espírito de Deus somou sobre ele. E aqui no versos 11 e 33 diz assim. Vamos ler o 29 novamente. Então o Espírito do Senhor veio a Jeveté, e atravessando este por Gileade e Manassés, passando até Mispa e Gileade de Mispa, passou contra os filhos de Amon, e fez um voto, e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa sair ao meu encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, este será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Assim, Jeveté foi ao encontro de Amon, combateu contra eles, e o Senhor entregou-o nas suas mãos. E ele derrotou, e até aproximadamente Minite, 20 cidades ao todo. Até Abel-Querabim foi muito grande a derrota. Assim foi subordinado aos filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jeveté a Mispa, a sua casa, saiu ao encontro a sua filha, com adufes, com dança, e ela era a sua única filha. Não tinha ele outro filho nenhum, e nem outra filha. Quando viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, minha filha, tu me prostra por completo. Tu passastes a ser causa da minha calamidade, porque fiz eu um voto ao Senhor, e não tardarei atrás, não tornarei atrás. E ela lhe disse: pai meu, fizestes ao Senhor um voto? Pois de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. E disse mais ela a seu pai: conceda-me isso, deixe-me por 2 meses, para que eu vá, desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E consentiu ele. Vai, e a deixou por 2 meses. E então ela foi com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Aos fins dos 2 meses, tornou ela para a casa do seu pai, a qual fez segundo o voto que ele havia proferido assim. Ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume de Israel, de que as filhas de Israel sairiam 4 dias ao ano, cantando em memória da filha de Jeveté. É isso, irmãos. Cuidado com a palavra que sai da sua boca. Como diz em Eclesiastes, capítulo 5, versos 2, é melhor não voltar do que voltar e não cumprir. Porém, temos que ser sábios para ouvir, tardio para falar. Antes até mesmo de fazermos uma oração, o primeiro passo é a vigilância. Vigiai, para não cair em tentação. Que tentação foi essa para Jeveté? Ter que sacrificar em holocausto a sua própria filha. Ele fez um voto a Deus, orou a Deus com seu voto. E para os irmãos, quem era Jeveté? Filho de uma prostituta, expulso da casa dos seus pais, após ter crescido com 17 anos,
teve que se retirar dali. Talvez, creio eu, para não ser dividida a herança, para ser humilhado, para não ser exaltado. Os seus irmãos expulsaram da casa do seu próprio pai, do seio familiar. E ele só tinha 17 anos e não tinha muita sabedoria. Foi se enveredar com homens sujos, homens impuros. Porém, isso corrompeu o seu coração? Não. Isso não fez com que ele se tornasse uma pessoa odiosa, uma pessoa má. Porque no momento em que precisaram dele, ele realmente mostrou o seu caráter cristão. Glória a Deus. Ele não pagou com mal aqueles que tinham feito mal para ele. Ele foi lá e salvou todos quanto haviam ali rejeitado a ele. E ainda fez mais. Aquilo que ele nunca teve porque foi expulso, ele perdeu a sua filha, a sua família. Como teria ficado a sua esposa sabendo que ele sacrificou a própria filha? Porém, ele prefere agradar a Deus do que agradar a homens. E é isso que tem faltado no meio do povo cristão. Agradar mais a Deus. Deixamos de agradar a Deus para agradar a homens. Deixamos de agradar a Deus para servir a Deus para servir a homens. O servo de Deus, ele sofre dano para que a obra do Senhor venha a ser feita. E Jeveté era ali para Deus. Foi um homem que teve palavra, que teve caráter. Suportou pela graça, mediante a fé. Ele suportou os traumas. Ele não só suportou os traumas, mas ele também suportou toda a dificuldade, o passado difícil e vergonhoso. Ele sofreu danos que não deveria suportar. Porém, ele não só suportou a igreja, ele superou todos os traumas a qual ele tinha vivido. Porque ele conheceu Deus. E ele sabe que quando nós fazemos para Deus aqui na terra, nós vamos ter 100 vezes aqui e 100 vezes lá no reino. Porque essa é a palavra de Deus. Jeveté não voltou atrás do seu voto. Ele suportou a palavra que saiu da sua boca. Ele entregou a sua filha pura, inocente, a sua melhor oferta, o seu filho. Ele entregou ao Senhor. Ele não se prendeu a sentimento. Ele simplesmente rasgou as suas vestes, orou a Deus e entregou a sua maior oferta. Como Deus, ele também honrou pela sua palavra. E todos aqueles que honram a palavra do Senhor, podemos ter lugar de honra. Aqui, você não precisa abrir não, mas aqui no livro de Hebreus, capítulo 11, versos 31 e 32, diz assim: aleluia. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com seus descendentes, porque acolheu os rapazes. E os que mais direi, certamente me faltará o tempo que é necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jeveté, de Davi, de Samuel e de todos os profetas, heróis da fé, homens que não negaram a vontade de Deus, mas negaram a si mesmo para servir um Deus. E hoje o Senhor diz para mim e para você de que vale ganhar o mundo inteiro perdido e perder a salvação da nossa casa, perder a salvação de um filho, perder a salvação de um esposo, perder a salvação de um neto, porque achamos que já não tem mais jeito. Se Deus é o Deus do impossível, faça como Jeveté na vida dos seus, entregue a Ele nas mãos do Senhor. Abra mão de você trabalhar, de você fazer. Entregue nesta noite o seu filho, o seu Isaac, né? Deus poupou Abraão, porém não poupou a Jeveté. Mas o Senhor hoje traz essa mensagem para mim e para você. Entregue nas minhas mãos este holocausto, porque eu vou fazer menção do meu nome através da sua vida. Preciso eu de homens e mulheres que honram a sua palavra. Eis-me aqui. E não vai ser choro, não vai ser festa, não vai ser velório.
que vai te impedir de estar na presença do Senhor. Porque o culto, ele é prestado ao Senhor, igreja, em qualquer ambiente. Ele não habita em tendas, nem em templos feitos por mãos. Como eu disse aqui no início, você é o altar. É você que tem que estar santificado. É você que precisa se santificar para santificar o ambiente aonde você chegar. É você que precisa se alimentar da palavra de Deus para ser alimento aos que estão famintos. É você que precisa ser curado pela palavra de Deus para ser remédio aos que estão enfermos. Por isso o Senhor diz para mim e para você: ide pelo mundo, anunciai, pregai, ministrai o evangelho da salvação a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Ainda que seja rejeitado por homens, ainda que seja expulso de casas, de congregações, de ministérios, de relacionamentos, tem um nome, tem uma herança. O que salvou Jebeté? A herança. Ele era filho de Gileade e se tornou um herói da fé. Eu tenho um pai, assim como você tem um pai, assim como Jebeté tinha um pai. Embora a sua mãe fosse prostituta e ele não fosse filho primogênito, ele tinha um pai. E você também tem um pai. E este pai chama a mim e a você para estarmos em unidade, em comunhão, orando uns pelos outros. A minha oração chega onde as minhas mãos não chegam. Aquilo que é difícil para mim é fácil para Deus. Porque Deus não tem trabalhado, porque eu não tenho confiado no Senhor. Enquanto eu quiser fazer, igreja, enquanto eu quiser mudar, vai ficar sempre do meu jeito. Mas deixa eu colocar nas mãos do Senhor. Ele faz a ferida, Ele mesmo ligará. E Ele tem honra para aquele que serve a Ele, em espírito e em verdade. Não prenda-se a sentimento, não prenda-se a título. Guarde a sua salvação. Como diz lá no livro de João, capítulo 21. Pedro, tu me amas? Tu sabes que te amo, Senhor. Apacenta o meu cordeiro. Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo. Apacenta a minha ovelha. E pela terceira vez, quando Cristo pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro se lembra daquela conversa antes de Cristo ser crucificado. Ele prestou a boca para Satanás, cortou a orelha do soldado. Ele ali, por muitas das vezes, apesar de estar andando com Cristo, não aprendeu os ensinamentos. E ali ele se comove. Assim como eu disse aqui, igreja, tem um momento em que a palavra te confronta, a fé e a razão. Tem momentos que nós queremos ter razão, mas quando nós deixamos a fé vencer, assim como eu fui vencida pela palavra, creio que Pedro ali também foi vencido. Ele reconheceu as suas falhas, as suas práticas e se converteu à palavra do Senhor. Cristo disse: em mim a verdade, em você a engano. E Pedro se comoveu. E ali o Senhor diz a ele: Pedro, tu me amas? Então apacenta, não somente o meu cordeiro, não somente a minha ovelha, mas apacenta as minhas ovelhas. E mesmo assim, quando nós recebemos uma ordem do Senhor, nós olhamos para o lado: mas e este? Mas e este? Até um determinado tempo, igreja, eu ministrava essa palavra dessa forma: e este eu vou ter que apacentar? Ele caiu, ele pegou, ele estava ali fora agora, falando mal da irmã antes de entrar no culto. Eu vou ter que apacentar esse também? E o Senhor dizia: se eu quero que ele permaneça, não te importa. Enquanto tu faz a minha obra, apacenta as minhas ovelhas. Mas a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Há poucos dias eu estava a ponto de desistir, igreja. Há poucos dias eu já não queria mais fazer a obra do Senhor. E o Senhor começou a tratar com os meus, dando livramentos de morte, a ponto do meu carro parar na porta de uma igreja e a missionária falar assim: ó, Deus está dando livramento de arma de fogo. Eu vejo o carro, eu vejo 2 tiros e uma arma. E Deus está dando livramento de arma de fogo. Numa quinta-feira, no sábado, 6 horas da manhã, um amigo do meu filho foi assassinado a sangue frio, com 2 tiros. E era para ele estar, porém Deus deu o livramento. E você acha que eu quis fazer a obra? Não. Fui convidada para ministrar numa semana em 2 igrejas. E lá Deus falou comigo. E aqui no ministério também, sempre pregando sobre Jonas. Todas as ministrações que vinham sobre mim eram sobre Jonas. E aí eu passei na igreja para dar o testemunho do meu filho.
E quando eu entrei na igreja, a missionária, eu estava com a blusa escrita assim: que mulher sou eu? E ela foi e falou assim: que mulher é você? Muito usada por Deus, uma mulher temente a Deus. Porém, desceu assim, chegou na minha cara assim: jovem, ó, tu és Jonas, tu estás como Jonas, sabe que tem alma sofrendo, sabe que tem alma perecendo, e tu não crê lá. Tu és Jonas. E ali eu falei com ela assim: irmã, você não sabe o que eu tenho passado? Por isso está assim. Eu falei: estou assim por causa deles, por causa do povo. Eu realmente estava como Jonas. Eu estava julgando as minhas fraquezas, as minhas preguiças, as minhas injúrias no povo. Porém, igreja, quem não queria tomar posição era eu. E eu fiz uma oração diante do Senhor. E falo para você: o desejo de parar passou? Não. Eu até disse para Marilson que sexta-feira tive de novo essa contenda dentro de mim. E ali foi quando o Senhor, mais uma vez, naquela semana, quando eu fui tida a contradição de ser como Jonas, que o Senhor me trouxe o ministério de dança. E o meu filho voltou para a casa do Senhor. Porém, eu ainda falo para os irmãos: tem muitas coisas que eu preciso melhorar, que eu preciso obedecer. E digo para você: o mais difícil é deixar Deus tratar na vida dos nossos. É deixar Deus fazer a vontade dele na vida de um filho, na vida de outro filho, na vida de uma mãe. A gente quer sempre colocar as mãos e fazer, dando um jeitinho. Mas faça como Jebeté nesta noite. Entregue o seu familiar como um holocausto vivo na presença do Senhor. E Ele vai mudar o quadro, a história, a situação. A filha de Jebeté morreu para os seus famílias, para a sua família, para os seus familiares, para todos que estavam em Israel. Porém, o meu familiar, o seu familiar, vai morrer para o mundo, vai morrer para as drogas, vai morrer para o vício, vai morrer para o diabo. E ele vai ressuscitar para ter uma vida e vida em abundância na presença do Senhor. Só depende de mim, só depende de você honrar com a palavra. Eu confio os da minha casa para o Senhor. Eu vou continuar orando e o Senhor vai continuar trabalhando. Amém, igreja? Foi assim na vida de Jebeté e eu agradeço pela rica oportunidade. Amém. Deus é fiel. Deus é fiel. A Bíblia fala: conhecerei a verdade e a verdade nos libertará. A palavra foi ministrada em cima da verdade. E agora eu pergunto para vocês: algum de vocês nessa noite quer aceitar o Senhor como único e suficiente Salvador? Glória a teu nome, Jesus. Tem alguém nesta noite que quer aceitar o Senhor como único e suficiente Salvador? Glória a teu nome, Jesus. Volta pra casa, volta pra igreja, rasga do peito a vergonha e a dor. Cristo te chama, vem sem reserva. Esquece o passado que Ele apagou, mas volta pra casa, te presto o meu ombro. Rasga do peito a vergonha e a dor. O Senhor está falando com você. Até mesmo que está distante. Tem alguém? Hoje eu fiquei feliz, só fiquei feliz de uma parte, sabe por quê? Porque por tantas vezes pelejando, socorrendo, ajudando, pelejando e pelejando, noite mais noite sem dormir, para poder até mesmo ver esse homem de pé. E hoje os pastores chegarem e vai tentar levar ele para a clínica. Porque quem conhece a história de Mara, só quem conhece dentro da igreja sabe o tanto que a gente luta. O tanto das vezes, como foi ministrado aqui, parente e parentesco. A Bíblia fala sobre, lá no livro de Lucas 10, 25, sobre aquele homem que foi assaltado, saqueado. Os pessoal tentaram matar. Primeiro passou
O cristão, depois o outro cristão, o sacerdote e o levita. Todos os dois eram cristãos. Mas nenhum dos dois até mesmo ajudou. Mas quem ajudou foi o bom samaritano. E todo o tempo a gente pelejando. E todos sabem que a gente socorre ele, ajuda ele em questão até na vida financeira. E hoje eu fiquei, porque toda vez que ele entra, ele grita, ele briga, ele xinga, ele todo dia. Ele vai e volta, aí ele diz, vou entrar, vou ficar quieto, senta, ajoelha, daqui a pouco começa de novo. Todo santo dia. E quando está sã, é bênção na mão de Deus. Hoje eu agradeço os pastores que vai levar ele, porque a gente vai ter mais um pouco de esperança. Glória a Deus. Que ele vai mudar, porque cresceu comigo, veio comigo e até hoje está aqui. E graças a Deus, vamos orar pela vida dele também, pela vida de todos. Soberano Deus eterno, bondoso Pai, apresento aqui, Senhor, a vida do Mário diante do Senhor. Pai querido, Pai amado, eu peço ao Senhor neste momento que essa rendição que ele está tentando também colocar dentro do coração para poder não ir, Senhor, abre o coração dele para que ele aceite, Senhor, a ida. Porque, Senhor, é para até mesmo para o processo, Senhor, da libertação. Eu peço ao Senhor neste momento, Pai, apresenta a vida dele e a casa dele diante do Senhor. Soberano, Altíssimo, Consolador, apresenta o teu filho, a tua filha que veio, Senhor, ouvir a tua palavra. Conduz a cada um da mesma forma que o Senhor trouxe, Pai. Eu peço ao Senhor neste momento, Pai, coloca a lâmpada sobre os pés, luz sobre o caminho de cada um, para que venha testificar, Senhor. Testificar